Então, ó, ele fala assim, ó, no exercício 4 de geometria analítica, lista geometria analítica reta, tá? Então eu vou resolver geometria analítica reta. No exercício 4 ele fala assim, ó, considere o triângulo ABC no plano cartesiano com vértices 0, 0, 3, 4 e 8, 0. O retângulo MNPQ tem vértices NN sobre o eixo das abscissas e o vértice Q sobre o lado AB e o vértice P sobre o lado BC. Dentre todos os retângulos construídos desse modo, o que tem área máxima é aquele que o ponto P é. Não tem, ó, fazer esse exercício na hora é pouco provável, tá? Pouco provável, porque não tem um desenho, não tem nada, você tem que construir o desenho, não tem jeito. E vai demorar um pouco, tá? Quando você faz esse tipo de exercício, você tem tempo. Mas, ó, presta atenção numa coisa. Se você só sabe fazer o exercício que é longo, faça o exercício longo. Não sabe fazer nenhum, só sabe fazer o longo? Faça o longo. Tá? Não importa, porque aí não vai fazer diferença. Só fazer ele, tá? Agora, se você vem constante na prova, fazendo um monte de exercício, aí você depara com um exercício longo desse, você pula, tá? Porque ele vai demorar um pouquinho. Algumas pessoas conseguem até ver mais rápido, tá? Mas aí vai depender de aluno para aluno. Ó, eu vou desenhar, que não vai ter outro jeito. Eu sei que os pontos são 3 e 4, né? Então, um ponto é 3. E o outro ponto é 8, né? Então, ó, eu sei. Eu tenho um ponto aqui, que é o 8, 0, que é esse daqui, ó. É o ponto C, que está exatamente nessa posiçãozinho. O C, 8, 0. Eu tenho um outro ponto aqui, que é o ponto B, que está no 3, no X vale 3. O X vale 3. Então ele está no X igual a 3 e no Y igual a 4. Então, aqui. Então, ele é a junção desses dois valores. Esse ponto aqui, que é o ponto B, de coordenada 3, 4. Aqui é 4, aqui é 3. E a gente tem o ponto A, que é o 0, 0, a origem. O que o exercício fala? Esses 3 pontos formam um triângulo. Então vamos desenhar um triângulo com esses 3 pontos. Então, a gente sabe que esses 3 pontos formam um triângulo. Claro que na prova você não vai ter tempo de desenhar tão caprichado assim. Você tem que fazer mais ou menos. Tá? O ruim é que se o desenho ficar muito ruim, ele vai te confundir. Tá? Beleza. Então, tá até aqui tranquilo. Tranquilo isso aqui? Tranquilo, né? Só desenhei os pontos sem nada gigantesco. Agora a gente precisa de outros pontos. Ó, eu tenho um triângulo M, N, P, Q. Eu tenho um retângulo. O M e o N sobre os eixos da abscissa. Então o M e o N tá aqui, ó. O vértice Q sobre o lado AB. Então, ó, o vértice Q tá aqui, ó. O vértice Q tá sobre o lado AB. Vou colocar aqui, ó. Vértice Q. Então, ó, se é um retângulo, isso daqui desce e vai ter um ponto aqui. E ele falou que o. Cadê? O vértice sobre o lado AB e o P sobre o BC. Então, ó, tem que vir fazendo paralelo ao eixo X, porque é um retângulo. Esse daqui é o P. E esses outros dois são os outros pontos que completam esse retângulo. Certo? MN. Acho que não tem nenhuma diferença de quem que eu vou desenhar, né? Primeiro.
Não tem. Vou colocar M. Esse é o desenho que ele falou. Todo mundo feliz com esse desenho? O que vocês acharam? É difícil fazer o desenho ou não? Não é muito difícil fazer o desenho, né? É só seguir o que ele está falando. Ter paciência, marcando os pontinhos que ele está falando. Tranquilo. Ó, ele quer saber, a pergunta dele é sobre a área máxima, tá? Vamos ler de novo a pergunta dele, para a gente poder... Ele falou assim, ó, dentre todos os retângulos construídos desse modo, o que tem área máxima é dado por... Ó, o que a gente sabe? A gente não tem muitas informações sobre as dimensões desse retângulo. Né? O retângulo, a gente não tem muita informação sobre o retângulo. Quando você escuta essa palavra máxima, quando você lê essa palavra máxima, você pensa o quê? X do vértice ou Y do vértice? É isso que ele quer saber. X do vértice ou Y do vértice. É isso que a gente tem. Ó, o que é de extrema importância? Eu preciso descobrir as coordenadas desses 3 pontos. Por quê? Essa base aqui é basicamente a diferença das coordenadas. Ó, eu vou até marcar aqui. Esse tamanho aqui da base aqui, ó. O que é esse tamanho da base? É o xn menos xm. Esse é o valor da base. E a altura desse retângulo nada mais é do que o YP. Lembrando que o YP é igual ao YQ. Eles têm o mesmo valor. Sim ou não? Né? Porque, ó, são retas, tá vendo? Ó, reta paralela ao eixo X, então o Q e o P tem que ter o mesmo valor. O que a gente já descobriu? Ó, você viu que sempre nesse tipo de exercício eu começo com a pergunta. Eu sei que a área do retângulo vai ser o quê? Xn menos xm vezes yp ou yq. Vou colocar yq. Essa que eu acho a área do retângulo. E essa área do retângulo vai ter que ficar em função de uma variável. Por quê? Ele falou de máximo mínimo. Se o exercício está falando de máximo, na verdade ele está falando de máximo, a gente sabe que ele quer saber x do vértice ou y do vértice. Depois a gente vai analisar essa situação. Tá? Tudo bem até aqui? Tá. Eu preciso amarrar todo mundo, tá? Precisa todo mundo estar em função do mesmo parâmetro, porque na hora que eu substituir aqui, essa equação só pode ter uma variável, duas, né? A área e os valores que estão aqui. Bem, uma coisa, o ponto P pertence a essa reta aqui, ó. Por que isso é importante? Eu já consigo fazer uma amarra. Eu consigo amarrar o YQ com o XQ. Então, eu já consigo fazer uma amarra desse tipo. Entenderam isso? Eu já consigo fazer essa amarra. Tá? Então, ó, eu vou achar a equação dessa reta aqui. Ó, o Y... Porque assim, ó, eu preciso deixar todo mundo em função só de X, por exemplo. Só que esse ponto aqui tem uma coordenada. Y, né? Que está aqui. Que é o nosso YQ. E ele tem uma coordenada aqui embaixo, que é o XQ. Como esse ponto pertence a essa reta vai me dar uma relação de Y com X. Que eu vou encontrar. Então, ó, é isso que eu vou fazer. Na reta, AB. Ó, a reta AB, eu tenho 2 pontos. Eu consigo achar essa equação dessa reta por determinante. Fácil. Mas aqui, se você tiver mais ligado na situação, ó, essa reta intercepta por a origem. Então, quer dizer que o coeficiente linear vale 0. Passa pela origem.
E o coeficiente angular é simplesmente o cateto oposto sobre adjacente. Ó, tem um triângulo retângulo aqui. O cateto oposto vale 4, o adjacente vale 3. Então, a gente já acha a por ioiô mi xoxô mais rápido ainda. Ioiô mi xoxô. O que a gente sabe? O y0 é 0 e o x0 é 0. Por quê? Essa reta passa pela origem. Qual que é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular dessa reta é 4 sobre 3. Pronto. Achei o coeficiente... Qual a consequência de passar na origem? Aqui? Passar nesse ponto, você fala? A única coisa que eu sei quando ele passa pelo ponto é que o 0,0 pertence à reta, né? E que o coeficiente linear, se a gente for pensar na reduzida, né? Que tem um linear aqui, ó, não tem o linear dá 0. Só precisa achar um angular. Essa aqui é a consequência. Bem, então eu tenho informação da reta. Se eu tenho informação da reta, eu já tenho uma relação entre o YQ e o XQ. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o YQ é igual a 3/4 do XQ. Fantástico, né? E aí a gente chega a uma outra coisa maravilhosa. A gente sabe a coordenada do M. Qual que é a coordenada do M? O M vai ter uma coordenada, ó, ele intercepta a abscissa. Se ele intercepta a abscissa, o X vale 0 e desculpa, burrão, né? O X é o mesmo do XQ e o Y vale 0, porque ele interceptou a abscissa. Ok? Sim ou não? Até aqui vocês entenderam? Então vamos prosseguir. Ó, eu já tenho informação do ponto P também. Por quê? O ponto P, você concorda que o ponto P tem o mesmo Y do ponto Q? Então, ó, eu sei que aqui é XP e eu sei que aqui é YQ. Porque tem o mesmo valor do ponto P. Para relacionar esses dois, eu preciso achar essa equação da reta. Então, ó, eu vou encontrar a equação da reta BC. Então, ó, na reta BC, agora, ó, eu tenho 2 pontos. A maneira mais fácil de fazer é por determinante. Vai ficar mais complicado se a gente for fazer ioiô xoxô. Então, eu vou fazer por determinante. Um ponto é... Vou usar o 8 primeiro, né? 8, 0. O outro é o 3, 4. XY, 8, 0. Igual a 0. Multiplica a diagonal. Então, vai ficar 32 mais 3y, 0. E volta multiplicando a secundária, mas tem que lembrar que troca o sinal. Secundária, sempre troca o sinal. Então, vai ficar menos 8, menos x, menos 4x, igual a 0. Então, isso aqui deu quanto? Deu menos 5x, menos 5y, menos 4x, mais 32, igual a 0. Essa é o bang dessa equação. Por que foi importante? Agora eu relacionei esses dois. Tá? Tudo bem até aqui? Desespero. Vontade de chorar? Ou tá tudo tranquilo? Tá. Então, tá todo mundo indo aí. Por enquanto, beleza. Então, ó, qual que é a conclusão que a gente chega? Se eu substituir aqui por YQ e por XP, menos 5 YP
menos 4, YQ. Menos 4, XP mais 32 é igual a zero. Qual a conclusão que a gente chega? Que o XP é igual a menos 5 YQ mais 32. Posso até passar o 4 dividindo, né? Então, menos 5 YQ mais 32 dividido por 4. Pronto. Agora está todo mundo amarrado. Todo mundo está em função do nosso amigo YQ. Tá? Todos estão em função do YQ. Todo mundo está em função do YQ. Não tem nenhum problema. Eu vou refazer todos de novo para você entender como que eles estão amarrados. Ó. O ponto Q tem coordenada XQ e YQ. Só que eu sei que o YQ é 3/4 de XQ. Passa isso aqui para lá, o 4 multiplicando e o 3 dividindo, vai ficar assim, ó. 4YQ sobre 3 YQ. Esse é o meu primeiro ponto. Não, eu isolo o Y se eu preciso encontrar o coeficiente angular. No nosso caso, eu não estou precisando encontrar o coeficiente angular. Eu só estou descobrindo a relação de X com todas as outras, certo? Então, ó, passei o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Então, esse é o ponto Q. Agora, vamos para esse outro ponto aqui embaixo, o ponto M. O ponto M, a gente já sabe que ele tem o mesmo XQ. Então, ó, o ponto M, que é XQ 0, ele ficou o quê? O ponto M ficou 4YQ sobre 3. 0. Encontrei o ponto M. Agora a gente tem outro amigão. Daria no mesmo. O P, que é YP, XP e YQ. Ponto P, XP, YQ. A gente encontrou aqui embaixo que o XP é isso aqui. Então vai ficar menos 5. Menos 5. YP mais 32 sobre 4. E aqui é um Q, assim. YQ. Tá? E por fim, falta o ponto N. Quem que é o ponto N? O ponto N é esse daqui, ó. Que tem Y igual a 0, porque ele está na abscissa, e tem o X igual ao XP. Então, ó, ponto N, XP 0. O que a gente descobre, então? Que o ponto N é menos 5 YQ mais 32 sobre 4, 0. Pronto. Descobri todos os vértices do meu retângulo em função de uma variável, porque é isso que a gente precisava. Deixar todo mundo em função de uma variável. Por que eu sei disso? Porque tem uma palavra máximo e mínimo. Se aparece a máximo e mínimo, eu tenho que fazer aparecer uma equação do segundo grau. Tem que fazer aparecer uma equação do segundo grau. E é isso que eu vou fazer. Tá? Então, ó. O que vai acontecer? A gente sabe lá de trás que a área é o quê? É o XM menos XN menos XM vezes o YQ. Essa é a área. Essa é a área. Bem, a gente continua. A área, então, vai ser... Quem que é o XN? O XN é esse negócio feio aqui. Menos 5 YQ mais 32 sobre 4. Quem que é o XM? O XM é menos... tem o menos, né? YQ sobre 3. Tudo isso vezes YQ. Fazer o MMC é 12, então vai dar menos 15.
6,996, 4, menos 16, YQ. Tudo isso vezes Y. Então, segue. Eu copiei errado aqui em burrão, hein? É 4/3 isso daqui. Não, tá certo. Eu inverti daqui para cá, ó. Isso tá errado. Na verdade é o XQ é igual a 3YQ sobre 4. Então precisa mudar aqui, ó. 3YQ sobre 4. Então, ó, aqui é um 3 em cima, aqui é um 4 embaixo. Isso aqui tá errado. Então vai ficar. Então é só somar todo mundo. Então vai me dar menos 9YQ, menos 8YQ, mais 32, dividido por 4, vezes YQ. Então, é isso que a gente tem no esquema da Jurema aqui. Então, ó, o que a gente chega na conclusão? Mano, o que a gente chega à conclusão? Vai ficar menos 8YQ ao quadrado, mais 32YQ, tudo isso dividido por 4. Então, isso aqui vai ficar menos 2YQ ao quadrado, mais 8YQ. Tá? Chegamos na equação do segundo grau que a gente precisava. Tá? Eu mando para vocês. Beleza? A gente chegou na equação do segundo grau que a gente precisava. Agora, vamos voltar para a pergunta que ele fazia. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Tá. Ele fala assim, ó. Dentre todos os retângulos construídos desse modo, o que tem a área máxima é aquele que tem o ponto P. Ele quer saber quanto que vale o ponto P. Ó, área máxima, mas ele quer saber o ponto P. O que a gente calcula? O X do vértice ou o Y do vértice? Ele quer saber qual é o ponto que dá a área máxima. Ó, quem que está fazendo o papel do Y aqui nessa equação? Ó, área em função da coordenada. O Y é a área. Essa coordenada aqui é o X. Certo? Ele quer saber o ponto para dar a área máxima. Quem está fazendo o papel do ponto é o X. Então a gente precisa calcular o X do vértice. Menos B sobre 2A. Ó, fala que o YQ vale X. A equação vai ficar assim. E o A vale Y. Aí, ó, vamos reescrever a equação inteira de novo. Então vai ficar
y igual a menos 2x quadrado mais 8x. Essa não é uma equação de segundo grau? E a pergunta que ele faz é a seguinte: quanto vale o ponto para a área da máxima? O ponto. Ele não quer o valor da área máxima. O y é a área. O x que é o ponto. Ele quer saber o ponto para a área ser máxima. Então, por isso que eu calculo o x do vértice. Entenderam? O B é 8. Eu substituí assim para ficar mais claro, para vocês lembrarem da equação de segundo grau. Porque eu fiz quem está fazendo o papel de quem. Ó, Sara, o porquê, na verdade, é o jeito que ele faz a pergunta. Porque ele fala assim, ó, qual é o valor do x para a área ser máxima? O valor do x para a área ser máxima. Essa é a pergunta que ele faz. Por isso que eu calculo o x do vértice. Porque ele quer saber o ponto, quem representa o ponto é o x. Ó. Entendeu? Então, eu vou calcular o x do vértice, menos b sobre 2a. O b vale 8, o a vale menos 2. Então, isso aqui deu 2. Se o x do vértice vale 2, a gente sabe, portanto, que o yq vale 2. Agora volta aqui, porque ele quer saber o ponto P. O ponto P vai ficar o quê? Menos 5 vezes 2 mais 32. Menos 5 vezes 2 mais 32 dividido por 4. E aqui é zero. Menos b sobre 2a. Então, ó, isso daqui vai dar 10, com 30, menos 10 mais 32 vai dar 22, vai dar 11 sobre 2. Então, ó, o ponto P é 11 sobre 2. Né? Um sobre 2 é nada. Ele tem um 2 aqui, né? Tem um YQ aqui. É um 2. É um 2. Alternativa D. Por que é x do vértice? É isso que você quer saber? Ó, ele quer o ponto P. Ele pediu o ponto P. O ponto P, ó, menos 5yq mais 32 dividido por 2. No lugar do yq, eu vou substituir por 2, porque a gente descobriu que o yq que dá a área máxima é 2. Então, ó, substituir por 2. Menos 5 vezes 2 mais 32 dividido por 4. Yq, que vale 2. Então, deu 11 sobre 2, 2. Essa é a coordenada do ponto P. Bem difícil. Olha, é difícil. Tá? Eu fiz do jeito de geometria analítica. Tem um jeito mais fácil de fazer. Tá? Ó. Volta para cá. O que você vê aqui? Você bate o olho num desenho desse, qual é a primeira coisa que você pensa? Não dá para ver? Vocês não estão vendo? A qualidade da minha imagem aqui tá boa para mim. Tá ruim para vocês?
E aí, ficou fera? Não? Que ruim. Não, eu vou falar assim mesmo, aí depois vocês veem no vídeo. Ó, já responderam aí, a Maria Eduarda falou, ó, semelhança. Esse triângulo pequenininho, semelhante ao grandão. A altura do grandão é 4. A altura do pequenininho é YP. A base do pequenininho é X. A base do grandão é 8. Então, ó, você vem aqui e faz assim. O triângulo BQP é semelhante ao triângulo ABC. O que você sabe? A altura do grandão é Y. Desculpa, a altura do grandão é 4. A altura do pequenininho é 4 menos YP. Assim como a base do grandão é 8 e a base do pequenininho é X. Multiplica em cruz. 4x é igual a 32 menos 8YP. Pronto, eu tenho uma equação. Só que tem um detalhe. Esse x aqui, ele na verdade é o xn menos o xm. Você precisa achar essa relação aqui. Então aí você tem que voltar e fazer esse outro pedaço aqui de novo. Esse pedaço aqui, ó, de encontrar as equações, você precisa fazer, não vai ter jeito. Para você achar quem que é esse e quem que é esse. Tá? Isso precisa fazer. Mas a semelhança é uma outra maneira de fazer o exercício. Tá? Beleza? Sim ou não? Tá um show, hein? Agora o resto aí é a mesma lista. Agora o resto que tá aí é com vocês. Beleza? É isso aí. Quem não assistiu a aula antes dessa, que eu dei uma aula antes dessa, vai estar no YouTube, tá? E aí vocês assistem a aula antes dessa. Porque a aula antes dessa eu fiz os exercícios que são possíveis. Agora eu fiz um exercício bem difícil, tá? Mas eu queria fazer esse exercício porque ele tem várias... É importante você treinar essa linha de raciocínio, tá? Ó, quem é de exatas precisa treinar esse tipo de exercício, hein? Você precisa treinar esse tipo de exercício. Não estou falando que você vai fazer numa primeira fase. Às vezes não vai dar tempo de você fazer um exercício desse numa primeira fase. Mas se cair alguma coisa parecida com esse numa segunda fase, você precisa ter essa linha de raciocínio. Então você precisa treinar esse exercício. Tá? O Nesp/Famerp já caiu assim? Sim. Nossa, carinha negativa. Enem cai? Não, assim não. Esse nível não. Esse nível não. O Enem é diferente. Essa parte de geometria analítica mesmo, os exercícios do Enem são bem simples, tá? Os exercícios do Enem são bem simples. Enem você precisa se preocupar com a geometria plana. Cai GA no Enem, tá? Cai GA no Enem, mas não cai assim, tá? É diferente. Segunda fase, na FUVEST às vezes cai na primeira fase. Ó, Unicamp cai muito na primeira fase, tá? Unicamp cai muito na primeira fase de geometria analítica. Mas faça uma lista. Esse exercício em particular é difícil. Ó, eu já vou te adianto. Os primeiros exercícios da lista são difíceis.
Tá? Exercício 2, 3, 4, que é o que eu fiz, o 5. Esses exercícios são difíceis. Daí para frente vai ficando um pouco mais fácil, tá? Um não é tanto, mas os outros de baixo são bem difíceis. Beleza? Então, ó, fechou. 1, 2, 3. Aprovação. Ninguém segura vocês. Ela